gostava de saudar todos os estudantes aqui presentes. De facto, ter adotado o arquiteto Ilídio Araújo como referente é uma responsabilidade e se eu contribuir para que conheçam um pouco melhor essa grande figura, eu ficaria muito satisfeito, porque o que é importante é seguir a obra que ele deixou e os ensinamentos que ainda hoje podemos reter. Muito bem. E, para começar, eu queria dizer que a professora Teresa Marques me perguntou se eu apresentava um PowerPoint e deixou-me um bocado embaraçado porque eu, quando dava aulas, sabia a importância de fazer PowerPoints. Eu, nos últimos 8 anos em que dei aulas na Faculdade de Engenharia, estava encarregado de uma disciplina do primeiro ano, portanto, uma disciplina que era mobilizadora dos estudantes. Entre aquelas matérias que eles estudavam, matemáticas, cálculos, era o único que falava de engenharia, falava da história da engenharia civil. E, portanto, tinha que falar da história da cultura, da história da humanidade, e então faziam os PowerPoints que procurava que fossem bonitos e que retivessem a atenção dos jovens. Hoje não vou fazer isso, podia tê-lo feito, mas não vou fazer isso. Tenho um texto. Esse texto tem a vantagem de não ocupar muito tempo, porque não vou perder-me em considerações gerais e passarei, portanto, a lê-lo. Portanto, já fiz os agradecimentos, saliento o facto de esta sessão estar ligada evocando o Dia Internacional da Paisagem, que aconteceu ontem, mas a professora Teresa Portela Marques explicou-me que o grupo de docentes da Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto tinha tomado a iniciativa de propor a promoção de uma conferência anual sobre temas do seu ramo técnico e científico e que esse evento teria como sombra tutelar a figura de Ilídio Araújo, por ser uma grande referência que o curso da Arquitetura Paisagista do Porto adotara. Compreendo isso, porque todos os profissionais têm os seus referentes. Também, da mesma forma, em cada escola do ensino superior, é normal adotar a memória de grandes figuras, tanto de mestres como de casos emblemáticos de profissionais, que honraram a classe pelo bom exercício da respectiva profissão. Eu também tenho os meus referentes na área da engenharia civil e a minha escola, a FEUP, também escolheu os seus. Isto acontece porque tais pessoas deixaram boa recordação, justificando serem adotadas como referência de uma academia específica. Compreendo porque Ilídio Araújo foi escolhido pela arquitetura paisagista da Faculdade de Ciências. Foi da primeira geração de profissionais deste ramo de saber em Portugal, era do Norte e terá sido um dos que melhor compreendeu a realidade específica da sua região física e humana no contexto do território nacional. A professora Teresa Marques acrescentou que se lembrara de mim porque sabia que eu o tinha conhecido, porque sabia que o sabia meu amigo e porque eu também andara cerca de 15 anos pelas andanças da política pública e pelo desenvolvimento do território, espaço da administração pública que Ilídio Araújo percorrera com grande aprumo e aplicação. Deixava-me à vontade para abordar os temas que entendesse serem oportunos. Decidi que deveria tentar falar desses temas, mas a partir da figura de Ilídio Araújo. Devo confessar que me senti lisonjeado, no entanto, com uma responsabilidade pesada pela dificuldade de discorrer sobre temáticas relacionadas com a paisagem e o ordenamento do território a partir de tão egrégia figura. Hesitei em aplicar este qualitativo de egrégio a Ilídio Araújo. Segundo o dicionário da língua portuguesa da Academia das Ciências, egrégio vem de uma palavra latina, egregius, que era usada para qualificar aqueles que se distinguiam e eram dignos de admiração pelas suas qualidades morais, pela sua importância e pela sua ilustração. Ou simplesmente para designar aqueles que ficam na memória coletiva por terem revelado nobreza de caráter, elevação e distinção. Todavia, Ilídio Araújo era de tal forma discreto que nada fazia para dar nas vistas, pelo que só os mais próximos sabiam descobrir o seu valor excepcional. Como explicaria adiante, cedo aprendi a respeitar Ilídio Araújo. Quando privávamos com ele,
Tínhamos a noção de estar perante um ser superior. Há dias topei-me com uma boa definição de ser superior. Está num livro autobiográfico de uma pessoa, de um livro autobiográfico que eu vou apresentar para a semana, e portanto tive que o ler, de André Jordan, um notável empresário que pode ser considerado o pai do turismo moderno em Portugal e que acabou de publicar e que aqui merece ficar registada por pensar que se ajusta bem à figura de Ilídio Araújo. Dizia ele que ser superior é aquele que sabe estar acima do bem e do mal, que tem a capacidade do perdão e da compreensão, que possui um dom natural de empatia e o poder de dar aos outros sem a expectativa de retorno. Também me habituei à devoção com que era tratado pelos que tiveram o privilégio de com ele trabalhar, de discutir problemas e encontrar soluções. Alguns estão aqui na sala connosco, o Ricardo Magalhães, o António Melo, o João Diogo Pendurado, a Ruth Teixeira, Manuel Teixeira, Teresa Anderson, Marcos de Aguiar, Marta Marques de Aguiar e tantos outros que aqui estão, que peço desculpa de não ter nomeado. Ilídio era ouvido porque tinha autoridade, uma autoridade que não vem do exercício do poder, mas de uma sabedoria e de uma prudência de natureza quase bíblicas que todos lhe reconheciam. Estas virtudes seculares emanavam das suas palavras, do seu conhecimento das coisas e da sua continuada e permanente atitude. Ilídio Araújo era desconcertante porque nunca pensava como os outros, na medida em que baseava as opiniões em reflexões ditadas por uma observação atenta da natureza, do comportamento humano e por uma elaboração pessoal sempre bem fundamentada. Sabia descobrir os enquadramentos mais complexos e abrangentes e ponderar os parâmetros que conduzem à maior correção e perfeição do conjunto. Por isso é que era ouvido e respeitado. O professor Alexandre Betancourt refere-se a ele como senhor de uma peculiar e intrigante personalidade. Reparem, peculiar e intrigante. Era peculiar porque era diferente dos outros. Era intrigante porque muitas vezes nos interrogava sobre as razões que o levavam a tomar determinadas atitudes. Mas essas maneiras de sentir, pensar e de ser também o faziam sofrer. Tinha uma grande preocupação com a perfeição moral, formal, e era sensível ao bom gosto. Ao investigar espaços ordenados antigos, tantas vezes adulterados pelo tempo e por intervenções tortuosas, em jardins, em espaços urbanos ou rurais, em praças de cidade ou ermitas isoladas, tinha uma capacidade rara para entender a razão das escolhas, o nexo da concepção espacial das soluções, o espírito criativo de quem projetou ou orientou a solução. Veja-se a este propósito a interpretação que faz dos sítios que em Portugal e ao longo da nossa história se distinguiram pelo ordenamento artístico dos seus espaços exteriores, num dos mais seguros inventários até hoje publicado no nosso país. Eu refiro a este livro que se intitula Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, que editou em 1962, quando estava na Direção-Geral dos Serviços de Urbanização. Infelizmente, este trabalho apenas ficou pela metade norte do país, de que era responsável nessa direção de serviços, e que, aliás, conhecia melhor. Também era capaz de diagnosticar com facilidade os erros ou as disfunções perturbadoras, e gostaria, a propósito desta afirmação, vos contar uma história. Certamente já visitaram o Bom Jesus do Monte em Braga. Pois bem, o Bom Jesus, a gente acede ao Bom Jesus através de uma via rápida de duas faixas e que vai contornando, digamos, o acesso a esse monte de uma forma muito natural. Na altura, parece que o engenheiro Ilídio Araújo, eu digo engenheiro arquiteto, daqui a um bocadinho já vou falar sobre essa dicotomia, mas estava projetada uma via que ia pelo monte acima, numa direção linear, e apresentaram a solução ao ministro que então tutelava as obras públicas. E Ilídio Araújo discretamente achou mal, e disse ao ministro que aquilo estava errado.
porque, digamos, aquele monumento, que agora até é património mundial, como sabem, era tão singular que merecia um acesso muito mais subtil e adoçado à paisagem. Foi o que foi feito e resultou tão bem que nós hoje, naturalmente, subimos ao Bom Jesus e achamos que tinha que ser assim. Curiosamente, a Ilha de Araújo ajustou a solução a uma outra solução sabiamente concebida, que era de levar um elétrico, um atrelado, e que subia justamente com uma inclinação constante, e não podia ser muito inclinado para não ser um funicular, até à base, ao pórtico do Bom Jesus. É um bom exemplo de como uma intervenção inteligente se sobrepõe a soluções menos bem pensadas. Juntava a estas capacidades técnicas e profissionais um comportamento humano discreto, reservado, quase humilde, mas seguro e sempre insubmisso. Deixou, de facto, uma recordação duradoura em todos os que o conheceram. Os trabalhos que publicou, e a que me referirei adiante, são o melhor recurso para nos ajudarem a compreender o estilo, a atitude, o pensamento de Ilha de Araújo e a razão por que era admirado. Ilha de Araújo era engenheiro de formação. Engenheiro agrónomo pelo Instituto Superior de Agronomia, a única escola de ciências agrárias de que o país dispunha à época, pelo que relevo a sua atitude profissional como engenheiro. De uma forma geral, ao engenheiro cumpre uma função de natureza social, que é dar satisfação às aspirações da sociedade e que contribua para o bem-estar pela via das boas soluções técnicas. Isto entendido como capacidade, engenho ou aptidão para analisar questões concretas, compreendê-las e encontrar soluções que, no tempo em que Ilha de Araújo se diplomou, deviam satisfazer 3 dimensões da preocupação básica de um projeto: preço, prazo e qualidade. Mais tarde, novas dimensões vieram a ser acrescentadas a estas 3. Além dos desígnios anteriores, era mister que as melhores soluções teriam de minimizar impactos ambientais, visuais, sociais, serem energeticamente sustentáveis, socialmente justas e seguras em relação a novos riscos que não eram ponderados anteriormente. Mas, basicamente, a atitude do engenheiro continuava a ser a mesma e Ilha de Araújo, nesta matéria, tudo assimilava, continuando a ter o espírito de engenheiro. Admito que achem que estou a tomar uma posição naquela velha polémica de que distingue um engenheiro de um arquiteto ou de um outro profissional. Peço que fiquem tranquilos, porque talvez tenham razão. Na verdade, Ilha de Araújo também era arquiteto paisagista. Pertencia à primeira geração de profissionais dessa arte que frequentaram o curso livre de arquitetura paisagista que o professor Francisco Caldeiro Cabral iniciara em Portugal, justamente no Instituto Superior de Agronomia, em 1942. Essa geração afirmou-se através de uma prática de intervenção no espaço público, contribuindo para a sua humanização, mitigando o desordenamento e tornando a vida mais agradável nas cidades. Também deixou marcas em jardins públicos e privados, mediante processos que seguiam metodologias que figuravam em ambientes mais contemporâneos e exigentes do mundo e novo mundo, na Europa e no Novo Mundo. Ilha de Araújo explica por que fez essa opção. E cito: a curiosidade que o currículo escolar me despertou pela complexidade das relações na paisagem e nas sociedades rurais relevou-me a matricular-me no curso de arquitetura paisagista. Mas reconhece a complexidade que tal formação lhe coloca com a exigência de vida profissional quando afirma, e passo a citar outra vez, a gestão da paisagem é uma das tarefas políticas mais complexas do tempo presente e talvez aquela que as élites portuguesas se encontram mais mal preparadas, tanto a nível das camadas dirigentes mais responsáveis como a nível do cidadão comum, a quem se pede que confie na clarividência daqueles que elege para o dirigirem pelo caminho seguro. Fim de citação. Simultaneamente, Ilha de Araújo teve a preocupação de estudar as soluções tradicionais portuguesas para compreender a sua racionalidade e adequação ao nosso território e na evolução que o homem foi introduzindo com o seu uso e a sua transformação. Só depois de compreendermos esta evolução é que temos legitimidade para fundamentar as novas intervenções que quisermos fazer num dado local.
Isto é válido para um monumento, como é válido para um jardim, como é válido para todo o património transformado no território. Mas comecemos pelo princípio. Como conheci Ilídio de Araújo, qual foi a primeira impressão que colhi, que relação posterior tive com ele, que recordação retive? Já o relatei uma vez, quando o arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa me pediu um testemunho para um belo livro que editou de homenagem a Ilídio de Araújo, pelo que vos peço desculpa de fazer transcrever o que então escrevi. Eu estou-me a referir a este livro, que, aliás, parece que vão hoje oferecer à pessoa que foi premiada. Escrevi, então, conheci Ilídio de Araújo na segunda metade dos anos 60. Eu estava nos primeiros anos da minha vida profissional de engenheiro e fiscalizava as obras do novo Tribunal de Celurico de Basto. As estradas ainda eram as estradas do Plano Rodoviário de 1942. E não havia ICs, nem IPs, nem autoestradas. Eram aquelas estradas que a gente tinha que percorrer, e ir ao interior reclamava uma jornada atribulada. O Presidente da Câmara Local, o Dr. João Limpo Faria Leal, convidaram-me para almoçar e pediu para se juntar a nós uma pessoa singular lá da terra que tinha uma interpretação curiosa sobre o território das suas referências telúricas. Era o engenheiro Ilídio de Araújo. A conversa fluiu com naturalidade. Nesses tempos eu tivera algumas veleidades pela arqueologia portuguesa, que se limitava a ter passado os olhos pelos dispersos de Martins Sarmento, pelas obras do Dr. Virgílio Correia da Universidade de Coimbra, pelo que tinha ouvido em casa ou por me dedicar à numismática romana. Imaginem o que é que um engenheiro civil pode fazer. Fiquei seduzido pela fluência e erudição da pessoa simples e discreta que estava à minha frente. O que dizia era sedutor e tinha lógica. Relacionava nomes de cidades e de povos da Bíblia com os topónimos locais. Invocava as religiões da Lusitânia de Leite Vasconcelos, com um conhecimento profundo. Tinha a postura de investigador e a capacidade de relacionar conhecimentos com o território e os seus ocupantes. Compreendi depois como daqui resultava a sua capacidade de passar para a interpretação da paisagem humanizada. No final do almoço, de regresso ao Porto, pediu-me boleia e se o deixava na sua terra, no alto da Lameira. Portanto, quem vai de Celurico de Basto para o Porto, a certa altura tem o Planalto, que está no prolongamento do Alvão e do Marão. E é uma zona muito interessante, muito bonita, portanto, de altitude, com um ambiente muito rural, com pastos, com vacas, com raças autóctones. E então ele pediu-me para o deixar lá, o que significava poder continuar o entretenimento daquela simpática conversa. Era tempo de inverno e tinha nevado levemente na zona alta de Basto, tudo ficava cinzento, brumoso, a preto e branco, sobre o invogar manto de neve. O engenheiro Ilídio de Araújo não quis que o levasse à porta de casa, preferindo ficar no cruzamento da Estrada Nacional, invocando que não queria perder a oportunidade de beneficiar daquele percurso familiar de umas centenas de metros num momento tão raro e impressivo para si. Fiquei a vê-lo sumir-se naquela desolação sublime e misteriosa. A partir desse dia passei a ter mais cuidado com as minhas leituras apressadas sobre a história antiga, tendo enriquecido a minha sensibilidade para aprender a interpretar melhor o que os nossos olhos veem e o que os outros sentidos apreendem. Mais tarde, isto, portanto, isso que passava assim nos anos 60, a minha vida deu muitas voltas, até que encontrei Ilídio de Araújo em 86, quando fui para a Comissão de Coordenação. Portanto, quando assumi responsabilidades na CCRN, operava-se uma mudança qualitativa na política regional em Portugal. As comissões de coordenação regional, que até aí apenas se ocupavam do planeamento económico e do apoio técnico ao jovem poder local democrático, passaram a assumir também os domínios do ambiente, do ordenamento do território e dos equipamentos regionais e urbanos, bem como a gerir a aplicação do FEDER ao nível regional. Foram criadas as duas novas direções regionais, a Direção Regional do Ordenamento e a Direção Regional do Ambiente. O engenheiro Ricardo Magalhães foi o primeiro diretor regional do Ambiente,
trabalhámos muito e aqui lhe faço homenagem, isto tudo em 1986, a transição dos serviços desconcentrados daqueles domínios do ex-Ministério das Obras Públicas para a Comissão de Coordenação da Região Norte, bem como a gestão do FEDER, vieram enriquecer muito a intervenção técnica das comissões de coordenação e dar um novo sentido prático à política regional. Outro benefício que se colheu veio da aproximação de uma cultura de relação da paisagem com o planeamento físico. Muitos dos técnicos que foram então integrados na Comissão de Coordenação da Região Norte tinham trabalhado com o engenheiro Ilídio de Araújo, adotavam-no como uma referência e reconheciam-no como uma figura inspiradora. Eram os herdeiros dessa cultura de respeito pela paisagem que os obrigava a ponderar nos pareceres que tinham que emitir sobre as questões de planeamento urbanístico ou no acompanhamento do investimento junto das autarquias locais, a compreensão da evolução territorial e das forças que a determinavam. Ilídio de Araújo sabia que a evolução do território se tinha operado durante séculos de forma lenta e gradual, sem a pressão para alterar usos que caracterizava os tempos mais recentes. A regulação que antes pendia sobre o território era o resultado sábio do saber acumulado de gerações num processo de otimização de fatores decisivos para uma vida de harmonia entre o homem e a natureza. Na dependência dos ciclos anuais das colheitas, da sábia gestão da água, da incerteza climática e dos saberes adquiridos. Aquilo a que hoje chamaríamos o equilíbrio ecológico ou a sustentabilidade. Ilídio de Araújo valorizava a experiência de vida colhida próxima da natureza e do mundo rural, a que ele próprio tanto devia. Para ele, o Alto da Lameira era o centro do mundo, porque tinha sido a sua primeira universidade, como ele costumava dizer. Desconfiava da erudição teórica e descolada da realidade. Eu queria agora pedir a licença para vos ler um trecho neste livro, um depoimento de uma arquiteta paisagista, que em determinado momento, eu digo quem é a pessoa, é a arquiteta Marisa Lavrador, e ela diz aqui a certa altura que estava a acabar o seu curso no ISA e que pediu que lhe dessem diz que já conhecia o engenheiro arquiteto Ilídio de Araújo, e que teve vontade de fazer um estágio com ele. E ela refere aqui, aquele autor de que não sabia a idade, a origem ou o paradeiro, se conseguisse estagiar com ele é que era bom, quando eu poderia aprender a fazer e construir. Vou perguntar ao professor Ribeiro Teles, por quem sentia enorme admiração de discípula. E Ribeiro Teles diz-lhe, o Ilídio de Araújo, quer estagiar com ele? Sim, é vivo, pois, é um rapaz da minha idade, está no Porto, é o subdiretor-geral do ordenamento do território, é muito bom, vá lá ao Porto conversar com ele e entregue-lhe um abraço meu. E lá fui ao Porto, cidade para mim quase desconhecida, estávamos em 85, a meio do primeiro semestre do 5º ano, insegura, mas com a ousadia dos 23 anos de idade, fui pedir ao senhor arquiteto Ilídio de Araújo que me aceitasse como sua orientada para elaborar o estágio e relatório de fim de curso no âmbito do ordenamento do território, que era a minha viva vocação. Sem saber ainda que estava no início da primeira grande lição de vida, diante daquele homem sábio, de semblante austero e voz introspectiva, senti-me intranquila, mas mais atenta vislumbrava um sorriso delicado, quase tímido, um universo interior intenso vivido no recolhimento dos pensamentos, a sensibilidade aguçada pela inteligência dos espíritos evoluídos, mas a expressão discreta quase contida. Tudo era então verdadeiro dentro de si, que não tinha necessidade de o aparentar, apenas se captava atentando ao conteúdo das suas mensagens. Poucos minutos depois, decorridos naquele encontro, instalou-se em mim a convicção de que estava perante um homem de seriedade inabalável, tanto nos princípios pessoais como no percurso e propósitos de vida. E disparou-me. É de Lisboa e vive em Cascais, então não gatinhou com as formigas. Fiquei em silêncio, o que significaria tal interjeição. Alguns segundos foram necessários para entender a magnitude do comentário que encerrava em si uma crítica
com pressupostos de reprovação. Uma citadina desconhecia os processos naturais e o mundo rural na sua essência, pelo que não seria um bom profissional em ordenamento do território. E depois continua, por aqui adiante. E a certa altura ela diz-lhe que era de Aveiro, que viveu numa quinta em Ilhavo, no princípio da vida. E Líder Araújo diz-me: os seus pais são de Aveiro e Ilhavo? Então os seus antepassados foram os fenícios. Eles vieram do leste do Mediterrâneo, da zona da Líbia e da Síria. Eram um povo de navegadores mercadores. Ocupavam várias zonas da costa atlântica portuguesa e é sabido que Ilhavo foi domínio dos fenícios. Deixaram o seu ADN inscrito nessas gentes. Tinham personalidade marcadamente vincada. E deles herdou, provavelmente, o formato do seu nariz, talvez até a personalidade. Continua a falar dos diversos povos que tinham estado na Península, nas heranças e por aqui adiante. Bem, isto só para vos dizer que, de facto, Líder Araújo era desconcertante. Era desconcertante, mas tinha uma profunda ligação à terra e tinha um enorme interesse em que a energia que gastasse com aqueles que se aproximavam dele era útil. E ele diz-lhe a certa altura: então, mas a senhora vem cá fazer um estágio, aprende connosco e depois não aplica os conhecimentos que adquiriu aqui no Norte, onde tanto precisamos. Era um homem desconcertante nesse sentido. E Líder Araújo era um homem sensível. Dizia-me que quando percorria o norte litoral do Entrador e Minho e se apercebia da transformação sem respeito pelos valores da paisagem herdada, só tinha vontade de pôr os olhos no chão e chorar. Como se explica isto? Com a reconstituição da democracia depois de 74, com a progressiva legitimidade política da soberania local, as tensões sobre o território explodiram. A relutância em aplicar localmente a disciplina do planeamento do território, associada à escassa capacidade técnica local, contribuíram para o desenvolvimento de um ambiente sem regra, temporariamente desregulado. No final da década de 80, ao fim de uma dezena de anos sobre a criação da figura do Plano Diretor Municipal, e recordo-lhes que o Plano Diretor Municipal foi concebido e criado pelo arquiteto Nuno Portas, quando foi secretário de Estado da Habitação e Urbanismo durante os 3 primeiros governos provisórios de 1974. Pois bem, o que acontece é que, ao fim de 10 anos sobre essa criação da figura do PDM, dos 315 municípios portugueses, apenas 3 tinham concluído e tinham aprovado o seu PDM. O PDM era um instrumento de gestão do território importantíssimo e que exprimia, na forma gráfica e na forma regulamentar, as opções políticas de desenvolvimento do território de cada município, daí que eram muito importantes. Eu recordo que até havia alguns municípios aqui no Norte que chegaram a fazer planos diretores municipais, mas nunca os sujeitaram à aprovação, porque era muito mais cómodo ter um instrumento de orientação, mas que não fosse vinculativo. Pois bem, em minha opinião, este atraso foi mais uma das sequelas da ausência da descentralização política para a autarquia regional, também prevista na Constituição de 1976. Porém, não importa atirar hoje as culpas para a falta de coragem em atuar com mão dura e disciplinadora. O que distingue os países mais desenvolvidos dos mais atrasados é terem sabido fazer pedagogia continuada junto da sua população, de forma a ser esta a exigida disciplina no ordenamento do território para o bem de todos. E gostava aqui também de vos contar uma outra história. O professor Luís Valente Oliveira, também professor da Universidade de Porto, foi ministro do Planeamento durante 9 anos. E o professor Valente Oliveira um dia deu conta dessa desgraça de não haver planos diretores municipais aprovados. E então o que é que fez? Utilizou aquela máxima francesa, la carotte et le bâton, isto é necessário dar um estímulo e, se não houver cumprimento, bater com o cacete. E o que é que ele fez? Combinou que os municípios portugueses que não tivessem concluído o seu PDM até um determinado 31 de dezembro desses anos finais da década de 80, não tinham acesso ao dinheiro do FEDER para as infraestruturas municipais. Foi o suficiente para aquilo se desencadear e começarem a aparecer planos diretores municipais.
Chama a atenção para que não era só ameaças. Em abono da verdade, foi feita muita pedagogia e muito acompanhamento no sentido de difundir as metodologias para a elaboração dos PDMs e exaltar os primeiros casos mais exemplares. Recordo-me, por exemplo, do primeiro PDM aprovado aqui na região norte foi o de Viana do Castelo, e depois, quando foi o de Matosinhos, que também era um bom plano, houve uma cerimónia pública muito participada, em que esteve, inclusive, o Sr. Presidente da República, Dr. Mário Soares. A amargura de Ilídio de Araújo, estou-me a aproximar do fim, provinha da consciência da incapacidade de suster as forças inexoráveis que operavam as mudanças sem terem assimilado o valor do equilíbrio entre o direito individual do uso do território e o dever de zelar pelo interesse comum e por aquilo que tinha adquirido valor patrimonial. É eloquente o que nos deixou escrito no prefácio da obra que já referi, sobre a arte paisagística e a arte dos jardins. É muito interessante esta citação, e passo a citar. O ordenamento artístico dos espaços exteriores não tem sido até hoje objeto de qualquer atenção por parte dos nossos críticos de arte, do que resulta a quase total ignorância em que vivemos acerca de tantas criações com que o nosso património artístico tem sido enriquecido ao longo dos séculos que esta arte conta entre nós. Dessa ignorância resulta a indiferença com que tantas vezes olhamos verdadeiras joias que se nos apresentam camufladas pelos limos e as poeiras com que o tempo costuma proteger as obras que o homem abandonou. Mais grave, porém, é a destruição de que, à sombra dessa ignorância, vão sendo impunemente vítimas tantas obras de arte de real valor, sobretudo nos últimos anos, e particularmente em Lisboa e no Porto. Essa onda de destruição tem atuado com tal furor que, se lhe não for posto rapidamente um travão inabalável, acabaremos por nos ver estupidamente desfalcados de um dos mais valiosos setores do nosso património artístico. Mas também nas aldeias, quantas quintas de enorme valor artístico não têm sido desgraçadamente sacrificadas pelo traçado desvairado de estradas ou outras infraestruturas. Ilídio de Araújo publica em 62 este inventário que referi. O que disse então poderia replicar-se ainda hoje, porque continua a ser verdadeiro. Recorde-se que nessa época a sua preocupação não se limitava a fazer um inquérito ao ordenamento artístico dos espaços exteriores, dado que tinha um outro propósito eminentemente prático. E agora cito outra vez, que pudesse servir de base a um ulterior estudo das diretivas históricas seguidas pela nossa arte paisagista, na sua já multissecular evolução. Para isso, não nos deveríamos limitar a registar aquelas realizações que, pela sua monumentalidade ou nobreza, se apresentam com autêntico valor artístico ou paisagístico, mas observar muitas obras, por vezes simples ruínas ou mal apagadas, restos de obras que o tempo demoliu, ou até singelas realizações de caráter popular. Fim de citação. Eu concluo daqui, e é uma sugestão que faço, que fica aqui bem definida uma importante tarefa por cumprir, para a qual têm de ser convocados os seus legítimos sucessores, nomeadamente os desta Escola do Porto. Vou de seguida fazer um brevíssimo percurso pela biografia profissional de Ilídio de Araújo para que melhor possamos compreender a sua obra e a sua maneira de ser. Ilídio de Araújo fez carreira na administração, desde que se diplomou em 53, sendo algo enigmática a razão por que mudou do planeamento agrário para o territorial e urbano. O que relata a seguir talvez explique esta dúvida. Começou na Direção-Geral dos Serviços Agrícolas em 56, por desafio do seu professor Eugênio Castro Caldas, que o convida a fazer parte de uma equipe de economistas agrários que com ele estavam a abordar o plano de fomento agrário do Alentejo. Com humildade habitual, Ilídio de Araújo reconhece que, apesar da sua formação anterior, se encontrava demasiado verde para poder dar qualquer contributo minimamente meritório a uma equipe composta por técnicos que, embora não estivessem sensibilizados para eventuais impactos paisagísticos das suas propostas, numa visão holística das questões, possuía uma formação científica e uma experiência profissional que exigiam de mim, Ilídio de Araújo, um contributo que eu não estava em condições de lhes dar. Apesar de já não
de já então ter acumulado um conhecimento razoável da diversidade ecológica e sociológica do nosso território nacional. Faltava-me, porém, para uma visão necessariamente de síntese, a maturidade que só o longo traquejo da vida e, portanto, a idade podem fornecer. Eu, a este propósito, muitas vezes, quando me perguntam qual é a melhor escola de urbanismo, eu digo que o urbanismo não se aprende numa escola. O urbanismo pratica-se em equipes pluridisciplinares que interagem uns com os outros no sentido de encontrar soluções aceitáveis. No entanto, Elie de Araújo reconhece que nesta passagem pela administração agrícola teve a oportunidade de calcorrear todo o país, na companhia de veteranos das lides agronómicas, em cada uma das 15 regiões agrícolas do continente, o que lhes permitiu adquirir, ainda jovem, uma visão global das potencialidades, estrangulamentos e problemas da diversificada e complexa coreografia agrária portuguesa e também do estado das suas redes urbanas e das infraestruturas regionais. Em 1957, mudou-se para a Direção-Geral dos Serviços de Urbanização do poderoso Ministério das Obras Públicas, onde foi incumbido de inserir as preocupações da arquitetura paisagista nos serviços de urbanização, ficando a seu cargo o território a norte do Mondego. Fez uma divisão com o Viana Barreto. O Viana Barreto ficou com a parte sul e do Mondego para cima ficou para Elie de Araújo. E em 58 foi responsável pelos novos serviços da arquitetura paisagista na Direção-Geral dos Serviços de Urbanização da região norte. Terá tido nele uma boa influência a oportunidade que a Fundação Gulbenkian lhe proporcionou em 63 para visitar durante 4 meses a Grã-Bretanha, onde se pôde confrontar com outras metodologias de planeamento territorial. Reconhece que esta experiência lhe deu confiança para executar as metodologias de intervenção nos serviços por onde passou a seguir. Em 68, quando foi criada uma direção de serviços de planeamento urbanístico, Elie de Araújo terá influenciado a decisão de incluir um serviço de ordenamento da paisagem na divisão de planeamento. Quando são criadas as comissões de coordenação regional, em 1969, colabora com a Comissão do Norte. Nesses tempos fundadores e criativos, em que se recebiam contribuições setoriais de cada região plano para os planos nacionais. Uma nota também curiosa. As comissões de coordenação e desenvolvimento regional que hoje existem já foram comissões de coordenação regional, já foram comissões de planeamento regional, portanto, foram mudando de nome ao longo dos anos, mas tiveram sempre uma característica, é que a palavra comissão manteve-se. E comissão, o que é que significava? Significava que começaram por trabalhar em regime de comissões, ou seja, tinham poucos funcionários, tinham a incumbência de dar contributos para a elaboração dos planos de fomento, isto antes do 25 de Abril. E, portanto, reuniam as pessoas que sabiam e que tinham responsabilidades no setor empresarial, no setor associativo, nos setores económicos e punham-nos a conversar uns com os outros e reter o que cada um dizia de mais importante para reunir contributos para a elaboração dos planos nacionais. Elídio colaborou no plano da região do Porto entre 72 e 80, o chamado plano de Andrew Johnson Marshall, um escocês que trabalhou aqui no Porto e que deixou alguma escola. Trabalhou no planeamento urbanístico de 74 a 80 e de 83 a 86, deixando em todos os seus companheiros de trabalho uma grande recordação. Em 1983 chegou a ser secretário de Estado do Ordenamento Físico e Ambiente, por desafio do então Ministro da Qualidade de Vida, que era seu amigo, que era o professor Gonçalo Ribeiro Teles. Mas a sua maneira de ser não facilitaria ser feliz nessa brevíssima incursão pela política. Creio que só foi secretário de Estado durante 2 ou 3 meses, porque se zangou imediatamente, achando que aquilo que lhe tinham pedido não correspondia àquilo que lhe estavam a solicitar. Foi projetista de jardins privados e de espaços públicos, sempre com mestria e sensibilidade. Publicou obras significativas, algumas já citadas, outras inventariadas com rigor pelo Dr. António Melo, num total de 128 referências entre 53 e 2008, dispersas por livros, publicações oficiais, relatórios, artigos e revistas. Os temas são os que correspondem aos seus interesses: arte dos jardins e da paisagem, desenvolvimento rural, ordenamento do território, urbanismo, política pública, ecologia, etnografia, história. É muito interessante essa referência à política pública. Ele, na administração, tinha a preocupação de não dar apenas pareceres sobre planos, mas de definir formas de intervir
em política pública, nomeadamente a política de equipamento rural e equipamento urbano. Os ensinamentos dele foram retidos depois na Comissão de Coordenação, quando tivemos essa responsabilidade. Alguns dos seus trabalhos ficaram por publicar, como é o caso do estudo exaustivo que fez sobre a orla costeira do norte de Portugal, cujo manuscrito e preciosos desenhos ele autorizou que fossem depositados nos arquivos do Forte Sacavém da Direção-Geral do Património Cultural e que todos os que os folhearam me dizem que mereciam ser objeto de uma cuidada publicação. Também me referiram que muitos destes desenhos foram feitos pelos filhos, à noite, em casa, a pedido dele. Confirmam. Com as minhas atuais responsabilidades na Florestis, a Associação Florestal de Portugal, instituição federadora de associações de produtores florestais, criada há 30 anos, com o apoio da Comissão de Coordenação, não posso deixar de referir que se deveu ao engenheiro Ilídio Araújo a criação da Associação Florestal de Basto. Isso para mostrar como ele também intervinha localmente nos interesses do seu território local. Termino e desta vez termino menos, com outro testemunho de Ilídio Araújo, este de natureza pessoal, mas que traduz a sua rara sensibilidade e desvenda a sua permanente amargura pelos valores que se vão perdendo. É a eloquente dedicatória que nos fez no seu livro sobre a arte paisagista e a arte dos jardins em Portugal, em novembro de 2002, e que me atrevo a transcrever. À senhora arquiteta paisagista Teresa Anderson e ao engenheiro Luís Braga da Cruz, que há longos anos me vem tratando com imerecida e comovente amizade, ofereço este pobre tijolo amassado e moldado nos tempos de uma longínqua juventude. E depois, reportando-se a 2002, diz, numa época em que já não há flores silvestres, nem nos bosques, nem nos campos, e só nos jardins florescem saudosos crisântemos. O que de facto fica para nós de Ilídio Araújo é o seu testemunho de ser superior e genuíno, humilde, mas desassombrado, com a sua capacidade de ler a paisagem e o seu exemplo de homem bom e verdadeiro. Muito obrigado.